Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma prosa com Chico Xavier. Meu nome é Tatiane Cita, eu sou estudante do Espiritismo recém-chegada, por intermédio do Centro Espírita Ressurreição e Vida de Baipendi. E é uma honra muito grande estar com vocês aqui hoje para compartilhar mais uma maravilhosa história, uma história que eu tenho certeza que vai conversar muito com cada um de nós sobre os ensinamentos tão profundos desse doce e querido irmão que é Francisco Cândido Xavier. Vamos para mais uma história, então. O nome dessa história que eu vou contar para vocês hoje, se chama O Perigo da Autopiedade e é do livro Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier, de César Carneiro de Souza. Chico Xavier foi um excelente médium curador. Quando orava, o ambiente em torno dele ficava suavemente perfumado como rosas colhidas de manhã. Inúmeras curas aconteceram através das mãos abençoadas do extraordinário médium. O conhecido orador de Ituiutaba foi um dos beneficiados. Vejamos. Jerônimo Mendonça, conhecido orador e operoso trabalhador espírita de Ituiutaba, enfermo, paraplégico, vivia numa maca. Em determinada ocasião, ele e os amigos achavam que o fim estava próximo, hemorragia intensa. Por isso, trouxeram Jerônimo na casa de Chico. Mas, na reunião com Chico Xavier, após o médium colocar sua mão sobre o peito de Jerônimo, a hemorragia estancou. Chico, ao lado do saudoso irmão, disse: Jerônimo, você tem consciência do que é que você morria? Dos rins, respondeu-lhe imediatamente. Então Chico disse-lhe: Jerônimo, os amigos da espiritualidade estão dizendo que você morria de, entre aspas, coitadinho, que as pessoas transmitem a você. Toda vez que alguém se aproxima de você e o vê em suas condições de sofrimento, a piedade que sente o envolve em vibrações de infelicidade e você passa a ter pena de si mesmo. Por isso, Jerônimo, você não deve permitir que tenham mais dó de você. Quando alguém se aproximar, procure logo irradiar otimismo, fé, alegria. Com a ajuda de Chico, Jerônimo jamais teve dó de si mesmo e por isso não morreu de, entre aspas, coitadinho. Contagiava a todos que dele se aproximavam, irradiando uma vibrante alegria. Jerônimo então só veio a desencarnar no final do ano de 1989, muitos anos depois daquele episódio. Muito bom, né? A gente claramente entende aqui, né, essa linda mensagem sobre a autopiedade, que é tão comum em nós mesmos. É muito comum que sintamos piedade de nós mesmos quando passamos por algumas provações e quantas vezes esquecemos que essas mesmas dificuldades são tão importantes para a nossa evolução, não é mesmo? Sem contar que isso nos toma um tempo enorme, né? A gente desgasta e despende muito tempo encontrando motivos, encontrando razões para ser infeliz, buscando nas raízes do nosso sofrimento uma justificativa para que fujamos desse momento difícil e nos neguemos a crescer por meio dele. Não é? Eu acredito que, mesmo sendo recém-chegada aí nesse universo espírita, eu entendo que nós temos as causas e efeitos, né, de tudo que fazemos e que nem sempre as respostas são encontradas aqui. Por isso é tão importante nós investirmos mais tempo na alegria, no otimismo e na fé, de termos a sorte de estar encarnados, de termos a nossa vez por aqui, para poder consertar e tantas coisas e evoluir, né?
Então, aqui eu acho que fica claramente explicado que não vale a pena olharmos para a situação de nós mesmos e sentir pena de nós mesmos, e mais do que isso, quando olharmos para os nossos irmãos que passam por algum tipo de provação, que naturalmente acabamos transmitindo esse sentimento de coitadinho, né, para essas pessoas, em vez de nos lembrarmos que devemos irradiar amor por aquela situação que esse espírito está passando, essa provação que vai ser tão importante para ele em outros planos, né? Então, aqui fica muito claro isso. Então, melhor do que ter pena dos outros, né, é ajudar as pessoas que estão por perto, né, com um sorriso de encorajamento, com um abraço de conforto, palavras que tragam essa energia, né, lá de dentro desse nosso irmão que está passando por essa dificuldade. Então, nós devemos usar as nossas melhores qualidades para resolver problemas, não só para nós, mas para os nossos irmãos também, né? Como a capacidade de amar, de tolerar, a capacidade de sorrir e a capacidade de aceitar também, não é? Essas inúmeras dificuldades que nos assolam, né? E como encarnados, como seres humanos, realmente às vezes nos falta a compreensão, mas a gente precisa transmutar isso, né? Então, em vez de nos queixar das condições desfavoráveis, nós culpamos as circunstâncias e as dificuldades e os fracassos, né? Mas a gente deve lembrar que as pessoas que se dão bem, né, nesse mundo, entre aspas, lógico essa expressão, mas elas saem em busca de condições favoráveis e se esforçam para criar essas condições favoráveis quando elas não têm, né? Então, isso é muito bonito. E eu escutei outro dia algo que talvez caiba aqui muito bem, que é assim: se a gente acreditar que a vida é um jogo de sorte, a gente sempre vai perder, né? Então, a questão não é receber boas cartas, mas usar bem as cartas que temos, as cartas que nos foram concedidas, não é? Importante também, acho que fica aqui o ensinamento de que nós não somos os únicos a sofrer. Isso me emociona muito quando eu falo de não sermos os únicos a sofrer, porque quando nós olhamos para a nossa condição, a gente vê o quanto a gente ainda é beneficiado de tantos outros irmãos que passam por tantas outras coisas e ainda vão passar, né? Então vale a pena a gente se esforçar sim pelas dificuldades, né? Esquecer a autopiedade e lembrar disso, porque ela não conduz a nada, e só a superação dessas dificuldades vão nos fazer vencer na vida e nos levar ao crescimento, né? Então, não devemos fugir dessas dificuldades, ainda que nos pareça ser o caminho mais fácil, mas sim vibrar na certeza de que nós temos um Pai maravilhoso, né? Que o nosso doce Mestre Jesus não nos abandona nunca nessa caminhada. Então, nunca estamos sozinhos, e isso serve para todos os nossos irmãos, né? Vamos olhar com amor por toda essa oportunidade de crescimento. Quanto mais arde, mais a gente cresce, a gente sabe disso, né? E é isso que fica aqui muito forte para mim, e eu espero que fique forte para vocês também, sempre se lembrarem, né, de que a vida é perfeita, de que tudo aqui tem um fluxo perfeito, nada sobra, nada falta, e que devemos usar sim o nosso livre-arbítrio para sermos melhores cada dia e para podermos amar da forma que devemos e irradiar alegria por estarmos tendo essa oportunidade maravilhosa que é a reencarnação. Então, um abraço a todos e que a luz do Divino Mestre sempre nos guie no caminho da evolução. Até mais!